Contexto Geral entrevista o presidente do PSDB em Fortaleza, Tomás Figueiredo Filho. Eu sou Tomás Figueiredo, sou advogado, adoro a minha profissão, amo a minha profissão, acho que nós possibilitamos às pessoas que elas possam buscar através do judiciário a saída para aqueles problemas que não conseguiram ser resolvidos em outras esferas, nas esferas administrativas ou negociais, e a gente possibilita isso às pessoas. Sou maratonista, o que também me orgulha muito e me deixa muito feliz em poder desenvolver essa atividade esportiva junto com outros amigos, vários amigos, e o que faz também com que eu possa ampliar o ciclo de amizades. O esporte é muito importante na minha vida, tanto para a saúde, qualidade de vida, mas também para o desenvolvimento emocional e de amizades. Sou presidente do PSDB de Fortaleza, que é o partido que eu escolhi me filiar desde a juventude, porque sempre compartilhei dos ideais que o partido não só sonhava, não só colocava, mas como também procurou executar e efetivar nas oportunidades que teve à frente do governo federal, à frente do governo estadual. Eu me orgulho muito desse partido, é um partido muito grande, de grandes pessoas, de grandes ideias, e desenvolvo também um sem número de outras atividades, juntamente com as pessoas que se envolveram conosco durante toda uma história política que eu tive a oportunidade de construir ao longo dos últimos anos, desde o mandato de deputado estadual, do qual exerci entre 2007 e 2011, e de lá para cá nas fileiras do partido, contribuindo com as ideias do partido e esse novo momento que o partido vive aqui no estado do Ceará. Olha, o PSDB hoje, ele tem a cara do Brasil, é a cara do real, né, da moeda que a gente utiliza hoje. Ele tem a cara do telefone celular, né? O PSDB continua vivo, sem trocadilhos, na mão de cada pessoa que hoje usa o telefone celular para o seu trabalho, seja essa pessoa a mais rica, a mais pobre do Brasil. Hoje ela tem um acesso a um telefone celular e às redes sociais e à internet. Isso é a cara do PSDB, essa cara dessas facilidades, né, dessa dinâmica na vida das pessoas, né, do metrô no estado de São Paulo, que é um dos meios de transporte que realmente, e isso é comprovado estatisticamente, faz com que as pessoas deixem de andar de carro e passem a usar o transporte público, né, diferente do modal do ônibus. O metrô faz com que as pessoas realmente elas abram mão do transporte individual e passem a usar o transporte coletivo. O PSDB, ele é a cara do Brasil quando a gente pensa na efetivação do Sistema Único de Saúde, de remédios mais baratos através dos genéricos, né, dando oportunidade e dando opção às pessoas de poder escolher entre uma marca ou entre um preço de determinada medicação, para que ela possa aí sim ter qualidade no seu tratamento. O PSDB é a cara do Brasil quando pensa com simplicidade, mas com alta eficiência, com alta efetividade. E aí a gente vem aqui para o estado do Ceará e olha o programa Agentes de Saúde, que foi um programa muito simples, né, que fez com que uma pessoa, em nome do estado, fosse até a casa das pessoas para dizer a elas: olha, é importante que você lave os alimentos, é importante que você ferva a água que você usa, é importante que você lave as mãos, né, a todo momento, antes de manusear alimentos, antes de fazer as suas refeições, porque ali na sua mão que toca qualquer item da sua casa, qualquer objeto, transfere doenças, que toca no animal e depois toca no alimento, e isso transfere doenças. Ou seja, é um PSDB que pensa com simplicidade e que dá altíssimos resultados quando implementa
ações das mais variadas áreas, né? De saúde, educação, segurança. E o PSDB atual, ele nada mais é do que uma atualização das necessidades, né? A sociedade vive de evoluções, né? Se há anos atrás o problema é que a nossa telefonia era muito ruim, é que a universalização da nossa educação ela não existia, a educação era excludente, então nós vamos tratar desse problema. E aí isso foi tratado no passado, abriu-se as portas aí das escolas, a universalização chegou, a escola virou para todos, assim como a telefonia virou para todos, deixou de ser um item de luxo, em que até na declaração de imposto de renda você tinha que declarar uma linha de telefone. E aí, vencidas essas etapas, você tem que pensar mais para frente. Essa geração que hoje está atingindo a maioridade, para ela já não é mais dilema, isso já é uma coisa natural, ela já incorporou à vida dela a estabilidade da moeda, né, o amplo acesso aos meios de comunicação, seja a internet, seja o telefone, ela já incorporou também às suas vidas o remédio genérico, entre outras conquistas. Isso já faz parte, né, você não capitaliza mais, isso não rende mais frutos. E então, a partir de agora, nossas conquistas são o que vem para frente, né? A nossa busca, nossa adaptação com a realidade é exatamente de buscar o daqui para frente. O que é que hoje faz falta à sociedade? E o que mais nos impressiona é saber que a sociedade hoje, o que ela mais tem demandado é a possibilidade de ir e vir, né? A garantia do direito constitucional de ir e vir. Hoje as pessoas estão praticamente, né, tendo esse direito seu tirado através da violência que se espraia por todo o Ceará e por todo o Brasil, e a gente precisa reconquistar esses direitos. Então nós vamos estar conectados com essas novas realidades, com essas novas necessidades. É o daqui para frente, né? O que foi feito para trás e foi bem feito, ótimo, né? Que beleza. E aí precisamos pensar a evolução. Daqui para frente, o que é que nós queremos? E é em cima desse daqui para frente, em cima da resposta a essa pergunta, que nós vamos trabalhar. Hoje, infelizmente, as pessoas têm um verdadeiro... Quando a gente fala em nome de partido, e isso não é só um problema do PSDB, mas qualquer partido, mesmo que você tire o P dele, vai enfrentar esse problema, que é quando se trata de partido, as pessoas tendem a se afastar, né? Isso é uma reação natural da sociedade, até pela essa divulgação ampla, né, de que a política é uma coisa ruim, as pessoas terminam assimilando isso de uma forma deturpada e, em vez de participar, se afastam. E o que a gente tem buscado é levantar bandeiras. E, através de levantar essas bandeiras, a gente tenta aproximar as pessoas. E, em cima dessa aproximação, a gente começa a desmistificar esse problema de que não é o partido que é ruim, né? São as pessoas que estão distantes, né? Não é o sistema político que é de todo o problema, né? O problema é são as pessoas que não se aproximam mais, que se afastam e que que simplesmente se eximem de participar. E aí o nosso trabalho é exatamente de levantar as bandeiras e mostrar que essa bandeira, vamos tratar aqui a bandeira da educação, né? Vamos falar da educação básica aqui no Brasil. A gente tem uma educação, um ensino fundamental muito ruim, né? E ele é o princípio de tudo, né? Se a criança não consegue ler e fazer uma conta básica de matemática, consequentemente ela jamais vai fazer uma equação, consequentemente ela jamais vai conseguir interpretar um texto mais complexo, e isso é um problema no Brasil inteiro. Então, se a gente tem que partir dessa bandeira, a educação fundamental, básica, ela é primordial, ela é prioridade, para então a gente chegar aí no ensino médio e no ensino universitário. E então a gente tem que mostrar, através desse levantamento da bandeira, a bandeira da educação fundamental, da educação básica, né, de que o aluno tem que ser acompanhado desde a sua mais tenra idade, com a questão da educação. Independente do partido, a gente tem que partir com a bandeira na frente, para poder depois apresentar o partido.
né? E é isso que a gente tem feito, é levantado as questões relacionadas à educação, questões relacionadas à saúde, né? A gente quer um Estado extremamente preocupado com a especialização da saúde, ou a gente quer um Estado que dê uma atenção básica mais ampla, né? A gente quer um Estado que só trate do problema das doenças, ou a gente quer um Estado que tenha uma ação voltada para a prevenção, para evitar que as pessoas fiquem doentes, um Estado que pense nas pessoas saudáveis e que resolva o problema daquelas que não conseguiram permanecer saudáveis. Então, em cima dessas perguntas, em cima dessas bandeiras, a gente tem feito um trabalho para aproximar as pessoas e, num segundo momento, apresentá-las ao partido e dizer, olha, esse é o nosso pensamento. É isso que a gente tem tentado fazer para que, dentro dessa busca de renovação, e aí a renovação é de ideias e até de ideias de como aproximar as pessoas, é que a gente vem trabalhando, né, para evitar essa dispersão. E isso tem sido muito salutar, não só para o PSDB, esse trabalho tem que ser feito por todos os partidos, para que, pode ser que lá na frente alguma pessoa não se identifique com o PSDB, mas pelo menos ela se conscientizou politicamente, pode buscar uma outra agremiação que faça com que ela se sinta mais à vontade, mas nós fizemos a nossa parte. E a renovação não é só uma renovação na idade, que muito se fala da renovação da idade. Hoje a renovação é a renovação de ideias. E aí muita gente de idade já mais velha, menos jovem, um sujeito de 70 anos, 80 anos, tem tantas ideias boas e joviais quanto um rapaz de 16, 17 anos, quanto um jovem de 20 anos de idade, né? E a renovação é no sentido de trazer aquela pessoa que estava marginal ao processo político e incluí-la, né? Fazendo com que ela seja novidade nesse processo. Então, nós estamos buscando aí com todas as frentes. Nosso processo de renovação envolve as mulheres, envolve os idosos, envolve os mais variados segmentos sociais, seja profissionais, ou sejam os outros segmentos, LGBT, segmento afro-brasileiro, afrodescendente. Então, nós estamos buscando uma renovação ampla, da forma mais variada, para trazer essas pessoas para perto, para que elas possam estar junto conosco na construção de um novo projeto para Fortaleza e para o estado do Ceará, aqui no nosso âmbito local e regional, e também, consequentemente, levar essas ideias para que o Ceará seja representado através de suas ideias num processo de renovação e de reconstrução nacional. As manifestações que aconteceram, elas iniciaram com aquele movimento do passe livre, né, a questão dos 20 centavos, e por pano de fundo daquilo estava um problema muito maior. O que é que as pessoas enxergaram? Que para executar as obras relacionadas à Copa do Mundo, o governo foi ágil e eficiente, né? Às vezes nem tão eficiente, porque as obras perderam o controle nos gastos. Muitas obras que iniciaram com orçamento X terminaram com um orçamento 3X, o que isso é um absurdo. Mas o que as pessoas perceberam é que o orçamento foi ampliado e foi disponibilizado. Enquanto falta dinheiro, ou o discurso é de que falta dinheiro para fazer outras coisas, nesse específico quesito, o dinheiro surgiu. E também que as obras começaram e terminaram. As obras tiveram prazo, esses prazos não foram cumpridos, mas não, quando elastecidos, dentro daquela elasticidade, eles foram cumpridos. Enquanto que os prazos para outros serviços públicos, né, jamais se encerram, o orçamento é que se encerra antes de encerrar o prazo, né, diferente de tudo aquilo que aconteceu naquele momento. E essa percepção de abandono no sentido de que, para a FIFA e para a Copa, que é um evento esportivo importante, que o Brasil tem que tirar proveito disso, né, de aparecer para o mundo e tudo, mas isso não pode ser a prioridade. E as pessoas entenderam assim, olha, para isso tem, mas para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né, para o serviço de transporte, não tem. E por que não tem? E para o outro tem? E as pessoas não conseguem entender, não dá para entender. Por mais que a gente vá buscar argumentos e elementos,
é quase que indefensável essa questão. Então, houve uma verdadeira convulsão, explodiu, as pessoas explodiram. E nessa explosão foi uma explosão multifacetada, né, múltipla de insatisfações. Ali não estava concentrada uma insatisfação só. Todas as insatisfações explodiram naquele momento, naquele movimento. E é isso, é preciso que a gente tire lições disso que aconteceu. O que é que as pessoas, na verdade, estavam explodindo? Elas estavam explodindo contra a forma, o sistema político que está aí, né? Não era um plebiscito para saber como fazer as coisas. Era, na verdade, olha, nós queremos que as coisas sejam feitas diferente do que está aí, né? Que o tratamento com a coisa pública seja feito de forma diferente. Nós não aguentamos mais trabalhar trocentas horas por semana, né, perder tempo no trânsito, dentro de ônibus, dentro de carros, né, ou mesmo se deslocando longas distâncias de bicicleta, ou às vezes, muitas vezes até a pé, para trabalhar, enquanto a corrupção corrói todo o sistema público do Brasil, né, enquanto há uma verdadeira farra com o dinheiro público, em que as pessoas simplesmente não prestam contas com a sociedade, né? As pessoas se indignaram contra isso, né? E a lição que a gente tira disso é de que nós precisamos fazer uma reforma. Enquanto a reforma política não vem, é preciso que a gente faça uma reforma interna. Os próprios partidos, e o PSDB está fazendo isso, faça uma reflexão interna, uma reforma interna. Já que a reforma política ampla na Câmara não passa, é sempre numa comissão especial, em alguma coisa, e nunca se chega a um denominador comum, nós estamos fazendo uma reforma interna, né, refazendo as nossas bases internas e tentando aproximar as pessoas para mostrar isso. Olha, a gente vai fazer a coisa de forma diferente. O sistema político, as pessoas não entendem como é que elege um deputado, seja ele estadual, federal, ou mesmo que um vereador, né? Sempre aquela questão, eu votei, o cara tirou mais votos do que o outro, mas foi o outro que ganhou. Então, assim, é preciso se reveja todo o sistema político nesse sentido. O sistema proporcional, hoje, ele não representa as pessoas não se identificam. Então, por que não pensar em algo totalmente diferente? Eu defendo que nós devemos radicalizar nesse quesito. Vamos partir para o voto distrital, seja ele puro ou misto, né? Puro no sentido de distritalizar mesmo, dividir em setores aquele determinado estado e as pessoas daquele setor identificarem-se com o seu representante. Vão votar numa pessoa só de cada partido e aquela pessoa vai representar aquele distrito. Às vezes questiona, contra-argumenta, dizendo que isso vai apequenar e amildar muito o debate, né, na Câmara Federal, por exemplo. Eu já discordo, porque eu acho que as pessoas de cada localidade também, de cada distrito desse que possa vir a surgir, elas também estão interessadas nos grandes temas nacionais. E elas vão saber cobrar, elas vão saber pelo menos a quem cobrar. No sistema que aí está, né, a pessoa se elege com a votação espraiada, dividida, né, segmentada em qualquer lugar de cada estado. Aqui no Ceará, o sujeito pode ter uma votação na região norte, uma votação no Cariri, e nem uma população de um lugar, nem de outro identificá-lo como seu representante, né, e ele passar por ali apenas naquele momento eleitoral. Enquanto que num sistema desse distrital, a pessoa vai ter a oportunidade de identificar, não, o representante desse determinado distrito é o fulano. Numa questão que diz respeito às questões locais, é aquele fulano. E também nas questões nacionais, também é aquele que vai sofrer a pressão direta, que as pessoas vão saber a quem procurar e que você termina, pelo menos, diminuindo aquela questão que sempre vem após as eleições. Você lembra em quem você votou na eleição passada? Eu acredito que num sistema como esse, que é totalmente, radicalmente diferente desse sistema atual que nós utilizamos, a gente consiga diminuir isso. É um aprendizado como esse, é a identificação como essa que se tem que tirar dessas manifestações que ocorreram. São lições como essa que a gente tem que trazer para o centro da discussão e não tentar tergiversar e criar cortina de fumaça,
fazendo com que aquele momento de convulsão social, né, seja pano de fundo para que se possa implementar programas controversos para a sociedade brasileira. Infelizmente, a nossa legislação, cumpridas determinadas formalidades, ela permite que novos partidos sejam criados. E sempre que houver oportunidade, determinados grupos, sejam eles legítimos ou não, né, você vai ter grupos legítimos criando novos partidos. Alguns outros nem tanto. Mas cumpridas aquelas formalidades, o partido pode surgir no Brasil. Como o Brasil é um Estado democrático, de direito, uma vez formalizados os requisitos, ele estará apto a criar determinada agremiação. A gente não vai parar com isso nunca, enquanto as coisas estiverem da forma que são, estiverem legalmente postas da forma que estão. E aí você vai ter partidos legítimos e não legítimos, né? Como a gente tem aí, tem partido dos aposentados. Os aposentados se organizaram e resolveram que nós precisamos de uma agremiação que defenda os nossos interesses. E aí estabeleceram um programa, né, formaram lá os seus ideais do que seria importante defender para os aposentados e criaram um partido. Né? Esse dos aposentados nem existe mais, foi fundido com um outro. Né? Mas a todo instante surgem os mais variados misturas ideológicas e de letras e de nomes e de palavras, né, que vão surgindo a cada momento. Assim. Eu acho que realmente assim, da forma como está, a gente não tem, né, o mesmo número de pensamentos divergentes quanto os números de partidos. Né? Alguns casos a gente tem partidos que têm realmente um cunho ideológico e de pensar, ou então cunho de representar determinados segmentos da sociedade. Em outros casos a gente vê expressos movimentos de pragmatismo político em que nós vamos nos aproveitar da legislação que está à nossa disposição e vamos fazer um partido aqui para que possa cumprir um interesse específico e determinado. Então, assim, infelizmente, a legislação permite isso. Da forma como está, esses partidos vão continuar surgindo. Né? As pessoas, essa falta de conhecimento das pessoas com relação à política e esse distanciamento das pessoas com relação à política também faz com que esses partidos venham a surgir, até porque para que novas agremiações possam surgir, elas dependem da assinatura das pessoas de que desejam que aquela determinada agremiação possa existir no cenário político brasileiro. Então, a partir do momento que pessoas engajadas com aquele determinado processo saem à busca de coleta de assinaturas e conseguem, é sinal de que eles têm um aval da sociedade brasileira para que aquele partido possa existir. Então, as pessoas também têm a sua cota de responsabilidade, né, dentro desse processo todo. Se as pessoas se recusassem a assinar, não quero mais partidos. Não acredito nesse partido que está buscando ser formulado. Ou sim, eu acredito. E esse eu quero que passe a existir. Se as pessoas tivessem realmente assim, essa preocupação e essa análise na hora de assinar aquele determinado movimento, nós também evitaríamos ou não. Então, assim, as pessoas que estão por trás desses partidos, às vezes de forma legítima, às vezes não, estão ali, mas principalmente conseguem criar essas agremiações com o aval do eleitor brasileiro. Então, esse eleitor é que tem que estar cada vez mais consciente, se ele quer ou não, e atento para que o nosso sistema não seja deturpado e manipulado por aqueles que têm interesses menos legítimos na formação de uma nova agremiação. O PSDB hoje ele está discutindo ideias e um projeto que viabilize ao Estado do Ceará resgatar o seu papel de destaque no Brasil e, principalmente, resgatar ações eficientes para resolver os problemas que a sociedade do Estado demanda. Essa é a nossa preocupação número 1. E, assim, dentro disso,
a gente tem desenvolvido as nossas reuniões, vem desenvolvendo uma série de conversas com líderes locais, com líderes regionais, para que a gente possa estabelecer aí como é que a gente vai enxergar um cenário eleitoral futuro. Né? E assim, dentro disso nós participamos fizemos a nossa gravação, das nossas inserções, que são a nós disponibilizada pela legislação eleitoral, e fizemos ali em 30 segundos, né, uma crítica até genérica, digamos, não dá nem para ser tão específico, né, mas atacando alguns pontos que a sociedade nos passou, que a sociedade transparece, que a sociedade reclama, e com os ouvidos abertos nós conseguimos captar. Né? E assim, não há nenhuma estruturação de resposta, né? Não há nenhuma preocupação com isso. A resposta vem dos próprios resultados. Né? Como é que avançou a diminuição da pobreza nos anos em que o PSDB governou o Estado? Como é que anda isso hoje? Como são os números da violência? Né? E como eram os números da violência? A gente sabe que também que cada momento da história é um momento. Mas nós temos a tranquilidade de que nós sempre buscamos, pautados na realidade e também pautados em ouvir as pessoas, pautados também com um espaço democrático de discussão. Né? Eu acho que a democracia é feita do diálogo, da discussão, né? Da troca de ideias diferentes e até da argumentação, e de que quando uma ideia às vezes é melhor do que a sua, você tem que reconhecer, recuar e absorver aquela ideia. Assim. Eu acho que o PSDB sempre tratou de forma muito natural com esse diálogo democrático. E dentro desse diálogo democrático nós vamos também tratar essa reação, né, até desproporcional, que aconteceu, né, diante da inserção de propaganda eleitoral que apareceu nossa na televisão. Mas continuamos pautados nessas discussões que fazem com que nós construamos aí um processo de um novo Ceará, de um Ceará voltado aí para a melhoria real na vida das pessoas, né, a diminuição da segurança, a melhoria da educação, o mínimo de dignidade na saúde. Né? A gente está preocupado realmente em responder à sociedade e não responder a um político A ou B, ou a partido A ou B, ou fazer com que alianças sejam refletidas através de posicionamentos de quem quer que seja. Então, assim, nossa preocupação é continuar focados, né, tratando dessas questões que para nós são as questões realmente mais importantes. E com os ouvidos sempre muito abertos. Assim, eu acho que o partido político, as lideranças políticas precisam estar sempre com os seus ouvidos muito abertos para o que a sociedade reclama. Porque é a sociedade que a gente deve satisfação. São as pessoas que a gente deve satisfação. E as pessoas, elas têm as mais diversas críticas e as mais diversas reclamações, as mais variadas reclamações. E a gente precisa estar muito atento para poder filtrar e saber qual é a reclamação que realmente são as maiores, e assim a gente possa priorizar alguma coisa. Porque a gente tem que ter o discernimento de eleger essas prioridades. Quando tudo vira prioridade, nada é prioridade. Então é preciso que também a gente tenha esse direcionamento. E esse direcionamento só se constrói com estudo, com análise, com avaliação e com diálogo e ouvido aberto para que as pessoas possam realmente participar desse processo todo. O problema da segurança, ele realmente, assim, ele é uma coisa que tem afligido, ele tem feito as pessoas tremer de medo no estado inteiro. Antigamente era Fortaleza que era um lugar perigoso, porque era a capital, concentrava maior número de pessoas, o interior ainda era um lugar tranquilo. Aí depois as cidades maiores do interior passaram a também trazer problemas de segurança,
E hoje a insegurança, né, está espalhada em todo lugar. Eu acho que às vezes pode surgir em determinados episódios algum certo exagero, até porque hoje, como qualquer pessoa tem acesso a um celular e um meio de divulgação daquela sua gravação, daquela sua foto, daquele seu comentário, daquela sua participação, em determinados episódios isso pode surgir com uma força maior e mais concentrada, terminando por ser até um pouco maior até do próprio caso. Mas basta a gente conversar com um e com o outro, né, para a gente ter a real noção de que o problema é sério. E é real e aflige as pessoas e está no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Hoje todo mundo tem medo. Tem medo de pegar um ônibus, tem medo de sair de bicicleta, tem medo de andar a pé, né? As pessoas estão cada vez mais evitando se locomover na cidade para poder evitar episódios de furto ou de roubo. E esse problema da segurança também ele é extremamente democrático, ele atinge todo mundo. Ele atinge do trabalhador mais humilde ao empresário mais bem-sucedido. Todo mundo é vítima dessa violência. Todo mundo, seja no transporte, seja dentro da sua casa, as pessoas estão cada vez mais reféns. Às vezes o sujeito está dentro de casa, tem a casa arrombada, o ladrão entra com todo mundo, à luz do dia, com todo mundo de casa na sala. Coisas que no passado você não via, né? Então, assim, é um problema sério, precisa ser enfrentado e precisa ser realmente combatido com muita atenção. As pessoas não estão brincando. Quando as pessoas se reúnem e fazem uma manifestação específica, como foi aquele caso, diferente das manifestações que aconteceram em junho. Naquele caso da Fortaleza Apavorada, foi uma manifestação específica reclamando o problema da segurança. Olha, isso é muito direcionado, não foi uma convulsão mista de reclamações, foi uma reclamação específica. É preciso que se tome uma postura, se tome uma posição, né? É preciso que se mostre os resultados. Não adianta, né? O discurso do governo é de que nunca se investiu tanto, mas se investiu tanto e se não teve resultado, sinal de que o dinheiro foi mal investido, né? Dinheiro mal gasto, né? Não é possível, isso não se admite, né? Então, é preciso reconhecer o erro, né? Não é demérito nenhum reconhecer o erro e reconduzir a trajetória. O que não dá é para ficar repetindo o mesmo discurso, achando que, ao convencer as pessoas de que se está gastando muito, as pessoas vão acreditar que as coisas estão melhorando. E, paralelo a isso, as pessoas não têm tranquilidade, né? E isso é inconcebível, isso é o direito básico. Se a gente não consegue sair à rua, fazer uma caminhada, você também não consegue fazer mais nada, porque para que escola boa ou para que um bom hospital se você não consegue sair de casa para ir à escola ou para ser atendido? Né? Assim, esse é o princípio básico, primordial. Então é preciso realmente que se trate isso com bastante atenção, que se olhe os números, né? Saiu agora o 7º Anuário Brasileiro da Segurança Pública, que é feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e ele coloca o Ceará em posição de destaque aí nesse problema da segurança, né? Nos níveis de insegurança. E pior do que isso, ele também traz uma informação que às vezes fica como pano de fundo e é preciso que ela seja colocada também em destaque, de que o grau de qualidade da informação oficial que é colocada pelo Estado cearense para que se possa fazer esses estudos, ele é da pior qualidade. Ou seja, os números que estão lá não refletem a realidade. Logo, se nós estamos numa posição de destaque, mesmo com números que não refletem a realidade, vamos imaginar o quão grave não é a situação se a gente for levar em consideração que, hoje em dia, as pessoas não vão à delegacia registrar boletins de ocorrência. E é em cima dessa informação que o Estado trabalha ou deveria trabalhar, para conter esses problemas, esses casos, para traçar a sua estratégia de segurança pública. Ora, se nossas informações, frágeis como são, com subnotificação,
sabedores que nós somos de que as pessoas não vão mais à delegacia para fazer boletim de ocorrência, a não ser que sejam casos específicos. Um documento que se perdeu e a pessoa, para tirar outro, precisa daquele boletim de ocorrência, ou para entrar com ação judicial contra uma batida de carro, ou um roubo que tenha acontecido dentro de um estabelecimento privado e a pessoa vai entrar contra o estabelecimento, a não ser em determinados casos que fazem com que as pessoas façam esse registro. A gente sabe que as pessoas não vão mais, não vão se sair, porque não acreditam no Estado. As pessoas não acreditam que o Estado vai resolver, que vai investigar e aquela investigação vai ter uma consequência, que aquela consequência vai fazer com que aquele problema de segurança diminua, em que as coisas passem a funcionar. Então, assim, essa informação de que a qualidade da informação que nós temos, o grau de subnotificação é elevado, tem que nos trazer uma reflexão. Nós precisamos resgatar a confiança do cearense no Estado, na máquina do Estado, no Estado que faz com que nós não precisamos agir olho no olho, dente no dente, que as pessoas não precisem se armar para se defender. Porque senão a gente vai voltar aí a um estado de barbárie e eu acredito que essa não é a solução. A seca tem sido, aqui no estado do Ceará, uma constante ao longo de anos e muitos anos, de gerações. E nós precisamos construir uma convivência com essa situação nossa e que que a gente não tem condição de mudar, porque depende do clima, cada vez mais profunda, para que as pessoas não precisem ficar sofrendo em anos que ela castiga mais. Ela está sempre nos castigando, mas assim, é desproporcional o tanto que nós sofremos a essa altura do século XXI com os acontecimentos climáticos. A nossa agricultura ainda depende muito mais de São Pedro do que dos estudos e de novas tecnologias. E nós não podemos mais conceber isso. O estado do Ceará já teve ministro da integração, o estado do Ceará tem um papel relevante dentro do contexto brasileiro e nós não podemos mais ficar esperando apenas a política do carro-pipa, Na hora da emergência, o carro-pipa vai transportar a água. Nós precisamos de água, de distribuição de água através de adutoras, de uma política de organização do sistema hídrico. Nós até já temos isso planejado e não é de hoje. Há estudos que vêm de muitas décadas, inclusive dos governos do PSDB, quando o Tasso foi governador e o secretário Hipérito de Macedo era o secretário de Recursos Hídricos, ele fez um amplo estudo de como se deveria se colocar as bacias hidrográficas no Ceará, de quais seriam os açudes e as reservas necessárias para que o Estado deixasse de perder água e pudesse acumular água para os momentos de dificuldade. Então, isso tudo, há estudos e há planejamentos. Talvez tenha que se fazer algumas correções, algumas ou outras, porque o tempo passa, as necessidades também, a população aumentou bastante, com esse problema da segurança e com outros problemas também de desenvolvimento, as migrações ocorreram de formas diferentes, então talvez precise de alguns ajustes, mas a base, o pilar, o alicerce está lá. É só preciso que isso seja tratado realmente com mais seriedade, com mais prioridade, para que nós possamos fugir do carro-pipa. O que nós precisamos é de distribuição de água realmente encanada, e não só da distribuição e do saneamento, porque a partir do momento que você encana a água e entrega ela na casa das pessoas, essa água tem que ser recepcionada também da mesma forma. Não pode ir para o chão a água contaminada e aí para poder vir a contaminar também lençóis freáticos e causar aí outros transtornos, outros problemas. Tem estados bem menores do que o Ceará, como o nosso vizinho Rio Grande do Norte, que tem um percentual
que ter uma quantidade de residências atendidas com água encanada muito maior do que o nosso estado, que é um estado maior e, inclusive, que tem mais recursos do que o nosso estado vizinho. Então, assim, é preciso que essas questões sejam tratadas com a seriedade e com o grau de complexidade que são, para que nós não fiquemos sempre reféns das ações emergenciais quando a seca chega, né? E também não precisemos estar sempre também à mercê das pessoas se mobilizarem, e o cearense é sempre muito solidário, e fazendo campanhas para que a gente possa distribuir alimentos, distribuir a água e tentar aplacar um pouco o sofrimento dos nossos irmãos cearenses que estão nessa condição de emergência e de desespero. Os estudos de transporte público que nós temos aqui à disposição de Fortaleza, né, pensando aí, olhando para os viadutos do Cocó, ainda são estudos antigos, né? Quando você fala desse viaduto do Cocó, ele já estava nos planos aí do prefeito Juracy Magalhães, que foi prefeito de Fortaleza no século passado. Será que nós não temos novas alternativas? Será que o trânsito não migrou de uma forma diferenciada? Será que ele também não só está pensando no viés individual do transporte? Será que ele está pensando realmente no viés coletivo? Eu acho que uma série de questões tem que ser levantadas, né? As críticas vão surgir e são naturais que surjam. É importante que essas obras aconteçam, é preciso reconhecer, né? Por mais antigo que seja o estudo, ou por mais que elas não sejam ainda condizentes com a realidade atual, mas só o fato de acontecerem, elas já têm uma importância, porque da forma como está, não pode ficar mais. Mas é triste que, e aí é um problema de Fortaleza, mas um problema que foi uma política do Estado brasileiro de uns anos para cá, né? O Estado brasileiro resolveu investir e resolveu promover o transporte individual, com as diversas e estendidas reduções de IPI dos veículos, né, a ampliação das linhas de crédito para que as pessoas pudessem adquirir automóveis. O Estado brasileiro optou, não, nossa política é de estímulo ao transporte individual, né? E assim, tudo bem, é um sonho de todo mundo ter um carro, até porque com o transporte público nosso da forma como está, né, é muito desconfortável, né, você ter que recorrer a um ônibus. Então, a cada momento que aquela pessoa ascende na sua vida econômica e que ela atinge um patamar de que ela pode adquirir uma motocicleta ou um carro, eu sou defensor de que ela faça mesmo, porque da forma como está, a gente não tem o menor conforto e a menor segurança. Porém, o Brasil como Estado e o Ceará também não pode patrocinar uma política que favoreça isso, muito pelo contrário. É tanto que quando a gente sai daqui, quando eu tenho a oportunidade de sair daqui e vou a São Paulo para trabalhar, a trabalho ou mesmo a passeio, eu procuro sempre me colocar numa região central, próxima a uma estação de metrô, e utilizo aquele transporte público sem o menor constrangimento, sem o menor desconforto, mesmo sabendo que nas horas de pico, durante as semanas, ele se torna desconfortável, até porque é assombroso o número de pessoas que são transportadas pelo metrô de São Paulo diariamente, né? Sinal de que ele funciona e de que precisa de expansão e vem sendo expandido a cada momento. Assim, mas é impressionante como a gente não se preocupa, ninguém se preocupa em alugar um carro para utilizar um carro. Muito pelo contrário, como o trânsito em São Paulo é insuportável, né? É caótico realmente, assim, travado. A gente até prefere usar o transporte público nesse sentido, do metrô, porque é realmente o modal que faz com que as pessoas saiam, deixem de usar os seus carros. Então, assim, é preciso que a gente patrocine uma política de transporte público aqui no Estado nesse sentido, né? E eu torço para que, né, através dessa linha nova, a linha leste que o governo está se propondo a fazer,
que a gente comece realmente a possibilitar essa utilização, né, para que esse modal possa vir realmente a transformar a forma como o cearense pensa no transporte público. Né? O país, ele mostra o seu grau de desenvolvimento não pela quantidade de carros que as pessoas conseguem adquirir e colocar nas ruas a cada dia, mas principalmente pela opção de se ter um carro ou até de se não ter um carro e poder utilizar e ter o transporte público, né, com modais mais diversos e com qualidade suficiente para que você possa escolher, não, eu vou trabalhar de ônibus, não, eu vou trabalhar de metrô, porque assim me convém. Né? E eu posso até ter um carro, mas esse carro vai ficar na minha garagem e eu vou utilizá-lo num fim de semana ou para uma viagem específica, ou até eu vou ter a liberdade maior de todas de nem ter um veículo, de nem precisar investir o dinheiro da minha renda familiar no veículo. Vou investi-lo em algo melhor, né, em um imóvel melhor, mais confortável para que a minha família possa morar numa casa própria maior e mais confortável, ou em qualquer outro tipo de investimento que a pessoa... Isso é uma liberdade. Então, espero que esses novos investimentos venham para isso. Infelizmente, a gente não enxerga ainda uma conjunção entre os diversos modais. É preciso também que isso comece a ser pensado. Como é que vai interagir esse sistema de VLT que está sendo criado com o sistema de ônibus que a gente já tem à disposição, com o sistema de metrô que está entrando em funcionamento aí bem devagarzinho, anunciaram já há bastante tempo, mas ele vem de forma lenta e experimental em funcionamento. Como é que esses modais vão se interligar? Já é um questionamento que já deve estar aí na cabeça dos dirigentes que estão à frente desse processo. Né? Como é que nós vamos casar? Porque eles devem funcionar de forma complementar, dando aí uma melhor qualidade. Como é que eles vão funcionar? Como é que esse VLT vai se integrar com os ônibus? Como é que os ônibus estão se integrando com o metrô? Como é que o VLT vai se integrar com o metrô, de forma a fazer do nosso transporte público muito mais agradável e se tornar realmente uma oportunidade? Como é que nós vamos fazer dele estimulante o suficiente, assim, atraente o suficiente para que as pessoas optem em deixar o seu veículo individual em casa e utilizar o transporte público? Esse deve ser o grande questionamento. Esse deve ser a política que deve estar sendo pensada. Né? Essas devem ser as preocupações que devem nortear o governo nesse momento. A gestão de Fortaleza passou por uma fase muito conturbada, né, de desorganização, de desarticulação das ações. Né. A gestão PT aqui em Fortaleza, ela foi muito realmente bagunçada. Os processos administrativos praticamente não aconteciam, havia uma verdadeira desorganização interna. E é preciso que se coloque isso nos trilhos. Né. Eu venho acompanhando de perto, eu venho vendo que realmente está se buscando colocar isso nos trilhos. Né? São muitos problemas, mas os problemas já eram mais ou menos conhecidos. Quando o prefeito se candidatou e a cada programa eleitoral que eu tive a oportunidade de acompanhar, eram apresentados esses problemas e possíveis soluções. E o que a gente está esperando é que essas soluções realmente elas comecem a dar frutos, que elas comecem a acontecer. Até agora, não se tem esses frutos acontecendo. Ainda é cedo, mas não é tão cedo assim para que elas possam já gerar alguns resultados. Né? Então já está na hora de nós cobrarmos que essas soluções aos problemas que foram deixados já comecem a ser apresentadas, já comecem a aparecer, para que as pessoas comecem a colher isso. Né? E é preciso também que a prefeitura comece a ter o seu protagonismo nas ações referentes ao município de Fortaleza. Que a prefeitura comece a se desvincular das políticas apresentadas pelo Estado do Ceará, né, e ele tem responsabilidade junto com todos os municípios, os 184,
em estar ali mão a mão, braço a braço com as prefeituras para ajudar, mas é preciso que Fortaleza, como município e como capital, como a mais importante cidade do estado do Ceará, comece a demonstrar também o seu protagonismo nas suas ações, né? Comece a mostrar os seus projetos voltados especificamente para Fortaleza e que esses projetos estão sendo tocados, né, com uma real individualidade, falemos assim, né, mesmo falando do ente estatal, que não se pode falar individualidade, mas assim, individualidade no sentido de que há coisas que o município de Fortaleza tem que buscar e tem que batalhar e defender, que podem até nem ser prioridade naquele momento para o Estado. Então ela tem que começar, a gestão municipal tem que começar a buscar esse protagonismo para que isso dê resultado. A gente visitando aí as secretarias executivas regionais, conversando com um ou com o outro, a gente vê que há realmente assim, um desejo de acertar, né? Que havia muitos processos administrativos lá dentro dos armários e que assim, a gestão petista até ela teve uma ação muito forte, que foi o quê? Criar muitos armários para guardar muitos processos que não saíam do lugar. E a gente vê uma real boa vontade de fazer com que esses processos comecem a tramitar de novo. Mas a velocidade ainda não foi suficiente. É preciso, é um problema sério, nós não temos como. O problema já estava aí, né? Ninguém escondeu esse problema do prefeito. Quando ele foi para a campanha, ele já foi sabendo, né? Já foi sabendo dos problemas que Fortaleza tinha. E também já foi sabendo dos projetos que Fortaleza tinha. Se hoje a gente vê a execução da Beira-Mar, aquele projeto já estava lá. Infelizmente, a gestão do PT não tinha capacidade executiva para botar ele em prática, mas deixou o projeto e o recurso pronto, né? Outras ações também com relações a projetos, esses projetos do túnel que está aí, que também foi âmbito de bastante discussão ali da Engenheiro Santana Júnior, os túneis da Via Expressa, aquilo tudo já estava projetado, até com alguns com recurso já garantido. O que a gestão do PT não tinha era a capacidade de pôr para funcionar, e agora o prefeito está colocando. Né? Mas não é só isso, não é só pegar os projetos que estavam ali parados e colocar, é também imprimir os seus próprios projetos que foram apresentados no programa eleitoral, que foram colocados na campanha e que ainda não estão tendo a real, não estão acontecendo de forma real. Né? A saúde de Fortaleza continua caótica, continua problemática, né? Os postos de saúde continuam sem funcionar a contento e isso, como foi tema prioritário da campanha, é preciso também que seja as primeiras coisas que deem resultado na gestão e que infelizmente ainda não deram. Estamos atentos para que a gente possa estar cobrando. Já começamos a cobrar, já começamos a mostrar o que não está funcionando, que já devia estar. Né? O período de organizar a casa já tem que ter passado. E isso já tem que começar a dar resultado. Nós vamos cobrar, nós estamos cobrando, nós vamos acompanhando, porque já chega de novo, um novo pleito. Ano que vem, as máquinas, as esferas começam a se engessar, né? Com a eleição federal, a União começa a não poder mais conveniar com a prefeitura e recursos começam a poder não mais vir para o município e a gente precisa se preocupar para correr com isso, para que Fortaleza não seja prejudicada e fique engessada aí durante o ano que vem. Eu acredito no cearense, acredito na capacidade de trabalho do cearense, acredito na fé do cearense, na fé de que as coisas vão dar certo, na boa fé do cearense, porque eu acho que acima de tudo a gente tem que acreditar na boa fé das pessoas. Não dá mais para que a gente encare o Estado brasileiro, encare o cidadão e o Estado cearense, encare o cearense com desconfiança. Não dá mais para a gente estar sempre nesse estado de vigilância total. É preciso que a gente comece a acreditar na boa fé das pessoas, de que as pessoas estão querendo o bem e de que as pessoas estão ali para trabalhar para que as coisas melhorem. Então, assim, eu acredito no Ceará e no cearense e acredito em dias melhores. E para isso eu acredito que também a gente precisa dar a mão.
E nós, como membros de um partido que busca um diferencial, que busca fazer algo diferente do que está aí, de busca ouvir a sociedade de forma diferente, estamos de braços abertos para que juntos, mesmo que num primeiro momento as pessoas ainda não queiram se filiar ou tenham algum tipo de preconceito com o nosso partido, nós estamos de braços abertos para que juntos possamos defender bandeiras iguais, para que juntos nós podemos levantar questionamentos que nos incomodam. Nós somos membros da sociedade como qualquer um outro, nós moramos nessa cidade, moramos nesse estado, né, e queremos que as coisas melhorem assim como todos vocês. Nós somos tão vítimas da violência, a classe política, né, seja ela mandatária ou não, seja ela dentro das agremiações ou fora dela, somos tão vítimas das questões que acontecem quanto qualquer uma das pessoas que está afastada disso. Então, assim, eu conclamo a sociedade a participar das discussões políticas, das discussões que envolvem o Estado, que se organizem, que se manifestem realmente quando insatisfeitas, através da pressão popular que as coisas acontecem, né? A gente vê aí que esse movimento que aconteceu com relação à segurança Fortaleza apavorada, realmente a Fortaleza está apavorada e ele também apavorou os líderes políticos do estado do Ceará. E é preciso que a gente se organize não só para reclamar com relação à segurança. A segurança é só um ponto, né? Há muitos pontos outros que estão nos incomodando, que é as pessoas atendidas no chão dos hospitais, né? As pessoas marginalizadas, né? Entregues ao tráfico de droga, né? É preciso que se enfrente essa questão do tráfico de droga com o pulso mais firme que se tenha à disposição, que o Estado haja sufocando a questão do tráfico de droga, porque ele é um dos principais pontos que tem destruído a estrutura familiar e, em consequência da destruição da estrutura familiar, também tem prejudicado muito a questão da educação, tem piorado a questão da segurança e da violência. Então é preciso que a gente esteja de mãos dadas e que as pessoas participem da vida política para que isso possa realmente mudar. As pessoas precisam se conscientizar do seu papel, da importância do seu papel e da sua responsabilidade, né, na participação política para que a gente possa realmente ver as coisas melhorando. Ver o nosso Ceará resgatar a sua posição de respeito e a sua posição de destaque no Brasil. E agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, apresentando essas ideias, trocando essas ideias e dizer que estamos de portas abertas para ouvi-los, para conversarmos, para discutirmos, argumentar e contra-argumentar e amadurecer as ideias que possam fazer Fortaleza uma cidade melhor e o Ceará um estado melhor de se viver. Contexto Geral entrevistou o presidente do PSDB em Fortaleza, Tomás Figueiredo Filho.